Programa Um Novo Olhar. Olá, uma excelente tarde para você que acompanha o programa Um Novo Olhar. No programa de hoje, nós vamos falar sobre compaixão, autocompaixão. Olha que tema tão necessário nos dias de hoje. Eu sou Delmar Franco e adivinha com quem eu estou hoje? Com uma das minhas colegas psicólogas preferidas, recém-formadíssima, Fernanda Malaquias. Oi, Fernanda, bem-vinda. Oi, Delmar. Oi, todo mundo, pessoal que está nos vendo, nos assistindo. Uma ótima tarde. Gente, olha, eu estou muito honrada, de verdade, de ter essa conversa hoje aqui com você sobre compaixão e autocompaixão, porque acho que é um tema que é sempre presente e necessário, né, Dê, a gente refletir. Então, vamos nessa. E além de necessário, né, esse tema autocompaixão, você pode já começar a se perguntar, o que quer dizer isso, né? É a arte de você ficar em paz com você mesmo, com você mesma, olha só. E a gente já vai começar falando desse tema, né? Começamos aqui com a primeira pergunta, que é a da Flávia Moraes, lá de Santana. Santana, para quem nos assiste de fora de São Paulo, fica na Zona Leste. Então, a Flávia pergunta assim, Fê, o que é a autocompaixão? O que é isso? E como é que eu posso começar a praticar essa autocompaixão? Perfeito. Ótima pergunta para a gente iniciar a conversa. E a autocompaixão é mais ou menos assim, é a gente começar a se enxergar, se auto-enxergar com gentileza, com preocupação, com apoio, de uma forma amável, sabe? Quando a gente é mais ou menos fazer um movimento, né? Tanto que tem muitos exemplos que falam. Quando você vê um amigo seu passando por alguma dificuldade, o que que você faz? Você quer estar próximo, você quer abraçar, né? Você quer estar ali mostrando para a pessoa que você está ali apoiando ela, que ela não está sozinha. Então, é fazer esse movimento com esse amigo seu, só que com você mesma. Então, é se permitir, é se aceitar, se autoaceitar, sem tantos julgamentos que às vezes a gente vai trazendo, né, Delmar? Vai interiorizando, no decorrer da caminhada da vida, né? E eu acho que tem uma. Você perguntou, né? Como começar? Isso é uma boa pergunta, assim. Quando a gente fala da autocompaixão, um dos pilares é chamado de humanidade compartilhada. O que que é isso? É quando a gente cria o reconhecimento de que todos nós, seres humanos, erramos e sim teremos momentos de dificuldades, de declínio na vida, né? Então, quando a gente trabalha a autocompaixão, quando a gente traz essa humanidade compartilhada para nós vamos nos reconhecendo que às vezes é preciso, no nosso tempo, aceitar que o desconforto também faz parte da nossa vida, né? Que as emoções desconfortáveis, os sentimentos desconfortáveis também estão a serviço e estão aqui para nos ensinar grandes coisas também, né? Então, acho que aqui um primeiro passo é trazer esse pensamento de humanidade compartilhada. Você se reconhecer como ser humano que erra, que sente dor, que sente sim momentos desconfortáveis, mas ainda assim é um ser humano, né, Dê? Isso mesmo, Fê. Esse tema, né, de autocompaixão, a gente é humano e tem essa coisa das redes sociais, que você tem que estar sempre feliz, sempre bem. E a vida é feita de marolas, altos e baixos. E falando em altos e baixos, o André Alves é lá de Marília. E sabe o que ele pergunta? Ele diz assim, ó, ele já fala, ó, nas últimas semanas eu falhei no meu trabalho. E eu me envergonho, fico me repreendendo. Por que que eu fui tão tolo, tão egoísta comigo mesmo? Então, por que que isso acontece? O que que você diz para o André lá de Marília, Fernanda? Então, né, acho que aqui temos um ponto importante, assim, que você trouxe, porque para muitas pessoas, ser crítico, né, consigo mesmo pode ser algo natural, né? E eu acho que tem um certo equilíbrio, Delmar. Eu estava até refletindo, assim, enquanto eu ouvia, né, essa pergunta, eu fiquei refletindo. Acho que tem um certo equilíbrio quando a gente fala de autocrítica, né?
Até mesmo que a gente conhece, assim, existem críticas destrutivas que, né, pioram a nossa situação, e nós também podemos fazer essas autocríticas destrutivas para nós mesmos. Existem críticas construtivas, né? Que é o que a gente conhece de feedback. A gente não faz isso com um colega, às vezes, de trabalho, né? Então a gente fala, olha, vem cá, eu percebi uma certa situação, assim, assim. A gente não tem jeito de falar, às vezes, não é? Com uma pessoa que trabalha com a gente. Então, é trazer também essa consciência para nós, né? Ao mesmo tempo que a gente tem esse movimento de autocrítica, e muitas das vezes é uma autocrítica que não nos ajuda, até piora a situação, né? Mais para frente a gente pode até falar, mas a autocrítica, ela de fato é, distancia a gente da solução, se a gente parar para pensar, né? Ela aumenta a nossa procrastinação, dificulta a gente de avançar, se a gente ficar muito se criticando, se criticando, se criticando. Então, eu acho que aqui tem um ponto de reflexão que tem um autor, que ele tem um livro sobre autocompaixão, Christian Neffen, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Ele diz assim, que ao contrário da autocrítica, que a gente sempre se pergunta, né, o quão suficiente eu fui para certas coisas, ter autocompaixão é se questionar o que é bom para você, o que foi bom para você. Então, dentro dessa situação que você viveu, André, se questiona assim, quais foram os aprendizados que essa situação te trouxe? O que foi bom para você no sentido de, não, claro, né? A Dê trouxe um ponto importante, lembrando das redes sociais. Hoje a gente fala muito de positividade tóxica. Não entrando nesse campo de ser sempre positivo, mas traz um aspecto de aprendizado, né? Qual aprendizado isso te deixou, essa situação te deixou? E como você também pode ir reagindo, vai se percebendo, né? Então, ao invés de fazer uma crítica destrutiva com você, faça uma crítica construtiva, no sentido de você parar para refletir sobre os seus atos, sobre as suas ações, e sempre pensar nos aprendizados, né, Delmar? Muito bom, isso mesmo. Cuidado com o chicote, né? Tem gente que anda com o chicote na mão e fica se autopunindo e só vendo o que dá errado. Então, adorei a sua resposta. E agora tem uma outra aqui da Caroline Matos, lá de Itapetininga. E ela diz assim, ó, por muito tempo, sabe o que eu pensei? Que para conseguir essa autocompaixão era só ter amor próprio. É verdade isso, Fernanda? Então, olha, eu vou abrir a minha resposta com uma fala que eu aprendi, inclusive, com a Delmar, viu, gente? A mentora, assim, do meu processo na psicologia, da minha jornada na psicologia, né? Ela fala muito que tem coisas na vida, vou te parafrasear, viu, Dê? Então, tem coisas na vida que é meio que um bolo feito de diversos ingredientes, né? E eu acho que a compaixão é mais ou menos isso. É um bolo composto por diversos ingredientes, né? Então, se a gente para pensar na compaixão, ela sim é muito importante ter o amor próprio, né? Mas também é importante ter o autoconhecimento, o autocuidado, né? Até mesmo uma certa autoaceitação mesmo, com o momento presente, com aqui, com agora, né? Então, acho que trazer essa compreensão de que a autocompaixão é algo que é composto também por outras coisas, né, que forma esse grande todo, ajuda a gente. Então, esse mesmo autor que eu comentei, né, que ele é autor do livro A Autocompaixão, ele traz que um dos componentes da autocompaixão é a bondade consigo mesmo. Então, ser bondoso com você, né? Reconhecer tudo isso que nós estamos falando, em que momentos você vai errar, tem momentos que você às vezes precisa pausar, né? Ter a compreensão dessa humanidade compartilhada. E por fim, ele traz a questão da presença, estar presente no aqui e no agora, da importância que é para começarmos a nos tratar melhor, de uma forma melhor. Delmar.
Muito bom, Fê. E tem uma pergunta que é tão interessante que você tem dito o que é autocompaixão. E a pergunta do Flávio Moura, lá de Taboão da Serra, te pergunta justamente o contrário. O que não é autocompaixão? Que misturas ou que confusões a gente faz achando que é autocompaixão e não é autocompaixão, Fernanda? Boa pergunta. Uma vez eu estava lendo um artigo sobre autocompaixão e eu achei super interessante, porque dizia que algumas pessoas, na verdade, muitas das pessoas, se esquivam em desenvolver a autocompaixão justamente por achar que elas vão ser aquelas pessoas que ficam sentindo pena, sabe? Quando você sente pena. Ah, eu vou sentir pena de mim mesma e das outras pessoas? Eu não gosto disso. E, na verdade, a autocompaixão, ela não é sentir pena de si mesmo, né? Ela não vai de encontro com isso, né? Tanto que tem uma frase da Joana de Ângeles que fala que o homem que cultiva a autopiedade, sentir pena, cria também tormentos necessários, né? Que deprimem. Então, não é no sentido da piedade a autocompaixão ela vai, mas é no sentido de você se acolher, né? De você se entender, se respeitar, se conhecer. É mais nesse sentido. E aí eu vou seguir assim para responder essa pergunta, que não é autocompaixão, né? Eu acho que assim, gente, nós falamos de gentileza. O contrário, às vezes, da gentileza é o julgamento, né? O julgamento não é uma autocompaixão, o julgamento com nós mesmos. Não é um movimento de autocompaixão, né? O isolamento também acaba, às vezes, não sendo um movimento de autocompaixão, né? A comparação, hoje que está super presente se a gente pensar também nas redes sociais, não é um movimento de autocompaixão, autocompassivo com você, né? Às vezes a identificação, sabe quando você se identifica tanto com aquela situação, ou com uma pessoa, enfim, é um ótimo momento da gente refletir sobre a autocompaixão. Então, acho que tem vários pontos, assim, de que a gente pode trazer como aprendizado, de coisas que não vão a caminho da autocompaixão. E para mim, uma confusão que a pessoa às vezes acha que é ser vítima, sabe? Ela entra na vitimosidade. Aí ela acha que isso é autocompaixão. Ah, eu reconhecer que, ai, coitada de mim, ó, pobre de mim, olha como eu sofro, como eu sou infeliz. Isso não é autocompaixão. Então, nada de vitimizar e de também entrar na autopiedade, na autocomiseração. Então, tem mais a ver com, se eu estou entendendo o que a Fê está falando, com autocuidado, né? Com aquela. Sabe uma pessoa que você se sente, quando você vai falar com ela, ela te acolhe? É um autoacolhimento. Então, você se acolhe, você tem uma ternura com você mesmo. Muito bem. Seguindo aqui, tem mais uma pergunta da Ana Maria, lá de Osasco. Ela está dizendo assim: no dia a dia, Fê, como é que eu posso trazer autocompaixão no cotidiano? É possível começar com pequenos movimentos, pequenas atitudes, Fernanda? Que legal! Sim, sim, é possível. Tem um exercício que eu aprendi que me ajuda bastante, tanto trazer essa compreensão, né, esse entendimento de compaixão para com o outro, mas também comigo mesma, né? Primeiramente comigo mesma. Chama exercício da compaixão. Então, imagina assim, às vezes você está num dia que tem uma situação que te pegou com uma pessoa, né? Enfim. Pensa que você já vai trabalhar dois em um. Você já vai fazer o exercício da compaixão com ele e com você também, né? Então, você imagina essa pessoa e vai dizendo frases mentalmente, como, por exemplo, assim como eu, essa pessoa também está buscando felicidade na vida. Imagina essa pessoa e vai dizendo essas frases. Assim como eu, essa pessoa também está tentando evitar sofrimento na vida. E assim como eu, essa pessoa também tem conhecido tristeza, solidão, desespero. E você vai trazendo essas falas. Você percebe que conforme você vai fazendo isso,
você vai se colocando num lugar de abertura, né, com a pessoa e com você também, né? Você fala, então, pera, gente. Assim como eu, as pessoas também estão passando pelos seus momentos internos, pelas suas, né, transições, né? É uma transição externa e interna também, né? Um outro exercício que eu achei super interessante, que eu acho que é interessante, assim, é bacana da gente falar aqui, porque é prático, chama imagem compassiva. Eu achei bem interessante. Eles pedem para você sentar numa posição confortável, né? Colocar o contato com a sua respiração, perceber a sua respiração. E agora você vai levar a atenção para essa pergunta que você vai se fazer internamente, que é: se a autocompaixão fosse um local, que local seria? E aí você se abre para ver o que vem, né? Muitas pessoas às vezes gostam de praia, então pensam na praia, pensam numa mata, pensam dentro de casa. Mas você imagina que local é esse que está te trazendo, que te apresentou, né? E aí você se imagina dentro desse local de segurança. Isso também é um exercício de autocompaixão com você mesma, né? Então, acho que são coisas práticas e recursos que nós podemos sacar no dia a dia, né, Dê? Nossa, muito legal. Você foi falando e eu já fui fazendo. Tanto o primeiro, que é imaginar a pessoa, quanto esse de um lugar. Olha, e funciona. E é rápido. E antes de entrar na visão do espiritismo em relação à autocompaixão, eu fiquei lembrando que a compaixão pelo outro é sabe, uma reação natural, né? Quando alguém está sofrendo, você fala, uma criança está chorando, uma pessoa, você tem ali uma reação natural àquele sofrimento do outro. E aí é mais fácil ir ao encontro do outro e ter esse carinho, essa ternura, até o interesse, né, de saber, né, que a pessoa ali melhore. Então, a ideia é trazer isso para que cada um faça isso consigo próprio, né? E uma coisa que eu achei interessante também é que a autocompaixão, ela é uma carga emocional maior que a autoestima. Uma coisa é eu gostar de mim, né? A autoestima, mas a autocompaixão, ela tem uma intensidade maior. Agora, o que eu acho demais, né, que eu valorizo muito a autocompaixão, porque ela fortalece os nossos circuitos neuronais. Então, a compaixão, ela atua também fisiologicamente no nosso cérebro. Sabe quando você está com alguém que você gosta, que é gostoso, tá com aquele carinho? Pois é, a tal da ocitocina que a gente troca quando você está ali com alguém, isso ativa a autocompaixão. Então, um dos ingredientes do bolo que a Fernanda falou, eu gosto muito desse, né? Que é do carinho, desse fluxo, né? Que de tabela a gente ainda ganha um fortalecimento das conexões dos neurônios, né? Então, isso é muito, muito, muito legal. Mas então, vamos nessa. Agora, né, tem essa pergunta, né, da querida aqui ouvinte, que ela pergunta. Então, vamos à pergunta dela, que é a Renata da Silva Cachoeirinha, também da Zona Norte. O que o Espiritismo nos ensina sobre autocompaixão, Fernanda? Que legal. Essa pergunta é muito interessante, porque a Joana de Ângeles tem várias falas sobre autocompaixão, e uma das coisas que ela trouxe, a Delmar foi falando, né? Acho que além desse ponto, né, sobre o autocuidado, a Joana de Ângeles acrescenta mais um, que é a autorresponsabilidade. Então, ela fala que para chegarmos nesse estado, né, nesse movimento de autocompaixão com nós mesmos, nós precisamos também da responsabilidade perante a nossa própria felicidade, né? Ela tem um trecho de um livro que ela fala assim: precisamos nos descobrir herdeiros de si mesmo, né? O indivíduo trabalha-se a fim de crescer emocionalmente, amadurecendo conceitos e reflexões, aspirações e programas, a cuja materialização se entrega.
Então, reconhecer as próprias dificuldades e esforçar-se para superá-las, evitando a autocompaixão anestesiante. Olha que interessante, gente. Então, é isso que nós estamos falando, né? É um movimento de autocompaixão, mas também com um tom de autocuidado, autoamor, mas também uma responsabilidade perante o nosso processo, né? Então, acho que isso é muito interessante, porque nós vamos, conforme você vai trazendo essa sensação de responsabilidade, você passa a ver a vida de uma forma diferente, né? Como transitória. E que nós estamos aqui, nós, na verdade, não estamos sozinhos nessa jornada e nem precisamos esperar alguém para fazer coisas que nos cabe fazer, né? Então, acho que esse é um aprendizado que o Espiritismo nos traz. Isso eu achei super bonito, Dê, porque ela traz isso muito forte, assim, sabe? Nas obras que eu tive a oportunidade de ler, que só é capaz de se amar outra pessoa, aquele que se ama, né? É o que nós aprendemos. Então, eu só consigo exercitar compaixão também com o outro quando eu exercito primeiro comigo. Delmar. Muito lindo. As obras do Espiritismo, todas elas trazem esse amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Então, essa autocompaixão, ela está embutida nesse autoamor, né? E agora o que eu quero é reforçar a parceria que nós temos com a FEAL. E lembrar que sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm 15% de desconto em todos os serviços do Instituto Evoluir. Então, eu deixo aqui para você, que está nos vendo, nos assistindo, um convite para que você faça parte dessa rede de amigos que compartilham esse bem aqui pela Rádio Boa Nova e também pela TV Mundo Maior. Então, ajude a manter a programação viva aí no ar e você auxiliando a FEAL, você vai estar auxiliando muita gente. Você pode colaborar de várias formas. Pelo Pix, que é o mais espontâneo, né? Que é o 11 9 7261 0272. Isso de maneira segura, de maneira tranquila, mas também, se você preferir, entra no site, feal.colabore.org, e lá você obtém todas as informações para se tornar um sócio. E também o portal Mundo Maior, é o canal do YouTube, onde você pode acessar. YouTube, portal Mundo Maior. Fê, o programa passou muito rápido, eu quero agradecer a toda a equipe e as suas considerações finais. Fernanda? Ai, gente, realmente, olha, conversa boa passa rápido, isso é fato. Então, obrigada, Delmar, pela mediação, foi muito gostoso. Quero agradecer também a todos vocês, né, por mandarem as perguntas e mais um tema super rico. E eu fecho, gente, dizendo que eu acho que a compaixão, né, esse respeito por nós e pelo outro é um exercício diário. Então, que possamos diariamente mesmo pensar nisso, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo hoje, né? Então, obrigada, Delmar, obrigada a todos, foi uma delícia. E assim a gente se despede aqui. Quarta-feira que vem tem mais o programa Um Novo Olhar para você. Até lá. Você acompanhou Um Novo Olhar.